Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 13, capítulo 35. 22 de novembro de 1921. Os atos feitos na divina vontade são luz. A pena que mais trespassou a Jesus em sua paixão foi o fingimento. Continuando o meu habitual estado e passando quase toda a noite em vigília, meu pensamento frequentemente voava a meu prisioneiro Jesus, e ele fazendo-se ver entre densas trevas, tanto que eu via seu respiro afanoso, sentia a proximidade de sua pessoa, mas não o via. Então procurei fundir-me em sua santíssima vontade, fazendo minhas habituais compaixão e reparação. E um raio de luz mais luminoso que o sol saiu de dentro do meu interior e iluminava o rosto de Jesus. Com esta luz, seu santíssimo rosto se iluminou e, fazendo-se de dia, se dissiparam as trevas e eu pude me abraçar a seus joelhos. E ele me disse: Minha filha, os atos feitos em minha vontade são dias para mim. E se o homem com suas culpas me circunda de trevas, estes atos, mais que raios solares, me defendem das trevas e me circundam de luz, e me dão a mão para fazer conhecer às criaturas quem sou eu. Por isso amo tanto a quem vive em meu querer, porque em minha vontade pode dar-me tudo e me defende de todos. E eu me sinto levado a dar-lhe tudo e a encerrar nela todos os bens que devia dar a todos os demais. Suponha que o sol tivesse razão, e que as plantas fossem racionais, e que voluntariamente rejeitassem a luz e o calor do sol, que não desejassem nem fecundar, nem produzir frutos. Só uma planta recebe com amor a luz do sol e gostaria de dar ao sol todos os frutos que as outras plantas não querem produzir. Não seria justo que o sol, retirando de todas as outras plantas sua luz, fizesse chover sobre esta planta toda a sua luz e o seu calor? Eu acho que sim. Agora, o que não acontece ao sol, porque é privado da razão, porque pode acontecer entre a alma e eu. Disse isso e desapareceu. Depois voltou e acrescentou: Minha filha, a pena que mais me trespassou a minha paixão foi o fingimento dos fariseus. Fingiam justiça e eram os mais injustos. Fingiam santidade, legalidade, ordem e eram os mais perversos, fora de toda a regra e em plena desordem. E enquanto fingiam honrar a Deus,
se honravam a si mesmos, seu próprio interesse, sua própria convivência. Por isso a luz não podia entrar neles, porque seus modos fingidos lhe fechavam as portas, e o fingimento era a chave que a dobrar de fechadura, fechando-a à morte, obstinadamente impedia até qualquer resplendor de luz. Tanto que Pilatos, idólatra, encontrou mais luz que os próprios fariseus, porque tudo o que ele fez e disse não partia do fingimento, senão ao mais do temor. E eu me sinto mais atraído para o pecador mais perverso, não fingido, do que aqueles que são melhores, mas fingidos. Oh, como me dá repugnância quem aparentemente faz o bem. Finge ser bom, reza, mas por dentro anima o mal, aninha o mal, o próprio interesse, e enquanto os lábios rezam, seu coração está distante de mim. E no mesmo ato de fazer o bem, pensa como satisfazer suas paixões brutais. Além disso, o homem fingido no bem que aparentemente faz e diz, não é capaz de dar luz aos outros, tendo-lhe fechado as portas à luz. Assim que agem como demônios encarnados, com muitas vezes sob aspecto de bem atraem o homem, e estes, vendo o bem, se deixam atrair, mas quando vão ao melhor do caminho, precipitam-nos nas culpas mais graves. Oh, como são mais seguras as tentações sob aspecto de culpa que aquelas sob o aspecto de bem. Assim é mais seguro tratar com as pessoas perversas que com pessoas boas e fingidas. Quanto veneno não escondem, quantas almas não envenenam? Se não fossem os fingimentos e todos se fizessem conhecer pelo que são, tirariam as raízes do mal da face da terra e todos ficariam decepcionados. Capítulo 36. 26 de novembro de 1921. Concentração da finalidade da criação, redenção e glorificação. Estava pensando no que está escrito no dia 19 e dizia entre mim: como pode ser possível que depois de minha mãe possa ser eu o segundo apoio? E o meu doce Jesus, atraindo-me a ele dentro de uma luz imensa, atraindo-me a ele dentro de uma luz imensa, me disse: minha filha, por que duvida? Qual é o motivo? E eu: minha grande miséria. E ele: isto deixa-o de um lado. E além disso, se não te escolhia a ti, certamente devia escolher outra da família humana, porque esta se rebelou à minha vontade. E com o rebelar-se, me tirou a finalidade da glória e da honra que a criação devia dar-me. Portanto, outra da mesma família humana, como ter uma contínua conexão com o meu querer, conviver mais com a minha vontade que com a própria, abraçando tudo em meu querer, devia elevar-se sobre tudo para pôr aos pés de meu trono a glória, a honra, o amor que todos os demais não me deram. Única finalidade da criação foi que todos cumprissem o meu querer. Não foi que o homem fizesse coisas grandes, mas sim, estas eu as estas as vejo como um nada e com desprezo, se não são frutos da minha vontade. Por isso muitas obras em seu melhor momento se desfazem, porque a vida de minha vontade não estava dentro. Então o homem, tendo quebrado a sua vontade com a minha, destruiu-me o mais belo, a finalidade para a qual o havia criado. Ele se arruinou completamente e me negou todos os direitos que me devia dar como ao seu Criador. Mas minhas obras carregam o selo do Eterno, e minha infinita sabedoria e meu eterno amor não podiam deixar a obra da criação sem os seus efeitos e os direitos que me correspondiam. Eis aqui
o porquê da redenção. Quis expiar com tantas penas as culpas dos homens, e com não fazer jamais a minha vontade, senão sempre a da divindade. E ainda nas coisas menores, como o respirar, o olhar, o falar, tudo. Minha humanidade não se movia, nem tinha vida, se não era animada pela vontade do meu Pai. Teria me contentado em morrer milhares de vezes antes de dar um respiro sem o seu querer. Com isto, amarrei de novo a vontade humana com a divina, e em minha pessoa, sendo eu verdadeiro homem e verdadeiro Deus, dava ao meu Pai toda a glória e os direitos que lhe correspondiam. Mas meu querer e meu amor não querem estar sozinhos em minhas obras. Querem fazer outras imagens semelhantes a mim. E tendo a minha humanidade refeito a finalidade da criação, vi pela ingratidão do homem pôr em perigo a finalidade da redenção, e para muitos ficar quase arruinada. Por isso, para fazer que a redenção me desse glória completa e me desse todos os direitos que me deviam, tomei outra criatura da família humana, a qual foi minha mãe, cópia fiel da minha vida, em que em minha vontade se conservava íntegra, e concentrei nela todos os frutos da redenção. Assim pus a salvo a finalidade da criação e redenção. E minha mãe, se nenhum tivesse aproveitado a redenção, me daria ela tudo o que as criaturas me teriam dado. Agora venho a ti. Eu era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Minha querida mãe era inocente e santa, e nosso amor nos levou além. Queríamos outra criatura que, concebida como todos os outros filhos dos homens, tomasse o terceiro lugar ao meu lado. Não estava contente de que só eu e minha mãe fôssemos íntegros com a vontade divina. Queríamos os outros filhos, que, em nome de todos, vivendo em pleno acordo com a nossa vontade, nos dessem glória e amor divino por todos. Por isso te chamei, Abe Eterno, quando nada existia ainda aqui abaixo, e assim como cortejava a minha querida mãe, deleitando-me, acariciando-a e fazendo chover sobre ela a torrentes todos os bens da divindade. Assim te cortejava a ti, acariciava-te, e as torrentes que choviam sobre minha mãe te inundavam a ti, porquanto eras capaz de conter, e te preparavam, te preveniam, e embelezando te davam a graça de que a minha vontade fosse íntegra em ti, e que não a tua, senão a minha, animasse ainda mais teus mais pequenos atos. Em cada ato teu corria a minha vida, meu querer e todo o meu amor. Que contentamento, quantas alegrias não sentia eu. Eis porque te chamo segundo apoio depois da minha mãe. Não sobre você me apoiava, porque você era nada, e não podia me apoiar, senão sobre a minha vontade que você devia conter. Minha vontade é vida, e quem a possui, possui a vida e pode sustentar o autor da mesma vida. Então, assim como em mim concentrei a finalidade da criação, em minha mãe concentrei os frutos da redenção. Assim em ti concentrei a finalidade da glória, como se em todos fosse íntegro meu querer. E daqui virá a corte das outras criaturas. Não terminarão as gerações se não obtiver meu intento. Então eu, surpreendida, disse: Meu amor, é possível que a tua vontade esteja íntegra em mim e que em toda a minha vida não tenha havido nenhuma ruptura entre a tua vontade e a minha? Parece que estás a brincar comigo. E Jesus, com acento mais doce ainda, disse: Não, não brinco. É verdade que não houve ruptura, as mais leves lesões alguma vez, mas meu amor, como forte cimento, reparou estas lesões e fez ainda mais forte a integridade. Eu estava de guarda a cada ato seu,
e rapidamente fazia correr o meu querer ao seu ponto de honra em cada um deles. Eu sabia que muitas graças eram necessárias, devendo fazer o maior milagre que existe no mundo, como é viver continuado em meu querer, em que a alma deve observar a todo um Deus em seu ato para dá-lo de novo íntegro como o tem absorvido, e logo absorvê-lo de novo. Por isso supera o mesmo milagre da Eucaristia, onde os acidentes não têm razão, nem vontade, nem desejos que possam opor-se à minha vida sacramental. Assim que nada põe a hóstia, todo o obrar é meu. Se o quero, faço. Em troca para realizar o milagre de viver em meu querer, devo dobrar uma razão, uma vontade humana, um desejo, um amor puramente livre. E quanto não é necessário, por isso abundam almas que comungam e participam no milagre da Eucaristia, porque para isso se sacrificam menos, mas devendo sacrificar-se mais no fazer que se realize o milagre de que minha vontade tenha vida nelas. Pouquíssimas são as que se dispõem. Capítulo 37, 28 de novembro de 1921. O mar da divina vontade e o barquinho de luz. Continuando meu habitual estado, encontrei-me num mar imenso de luz. Não se via nem onde terminava, nem onde começava. Havia um barquinho, mas formada também ela de luz. De luz era o fundo do barco, de luz as velas. Em suma, toda era luz. No entanto, as várias partes necessárias para formar o barco distinguiam-se entre si pela diversidade da luz, uma mais resplandecente que a outra. Esta barquinha navegava este mar de luz com uma velocidade incrível. Eu fiquei encantada, e muito mais ao ver que a barquinha agora se perdia no mar e não aparecia mais. Agora saía, e enquanto estava distante, mergulhando no mar, se encontrava no mesmo ponto onde tinha saído antes. Por isso, meu sempre amável Jesus divertia-se muito ao ver este barquinho e, chamando-me, disse-me: Minha filha, o mar que tu vês é a minha vontade. Ela é luz, e ninguém pode navegar este mar, senão quem quer luz, quem quer viver de luz. O barco que vê com tanta graça navegar este mar é a alma que vive em meu querer. Com o seu contínuo viver no meu querer, tem respirado o ar da minha vontade, e minha vontade a tem esvaziado da madeira, das velas, da âncora, do mastro, e a converteu toda em luz. Assim que a alma, conforme vai fazendo seus atos em meu querer, se esvazia de si e se enche de luz. O capitão deste barco sou eu. Eu a guio de acordo com a sua velocidade. Eu a submerjo para dar-lhe repouso e ter tempo para confiar-lhe os segredos de meu querer. Nenhum poderia ser hábil em guiá-la, porque não conhecendo o mar, não podem conhecer o modo como guiá-la. Eu não confiaria em ninguém, mas escolho um guia como espectador e ouvinte dos grandes prodígios que faz o meu querer. Quem pode ser hábil para guiar a carreira em meu querer? Em troca, eu, em um só instante, a faço fazer a corrida que outro guia a faria em um século. Depois acrescentou: Olha como é bela. Corre, submerge-se e encontra-se no princípio. É o âmbito da eternidade que a envolve, sempre presa num ponto só. É a minha vontade imutável que a faz correr no seu âmbito, que não tem princípio nem fim, que enquanto corre se encontra naquele ponto fixo da minha imutabilidade. Olha o sol, está fixo, não se move, mas sua luz em um instante percorre toda a terra. Assim este barco. Ela é imutável comigo.
não se move daquele ponto de onde meu querer atirou. De um ponto eterno saiu e aí está fixa. E se o vê correr, são seus atos que correm, que como luz solar correm por toda parte e em qualquer lugar. Esta é a maravilha, correr e estar fixo. Assim sou eu, e assim devo voltar a quem vive em meu querer. Mas queres saber quem é este barco? É a alma que vive em meu querer. Ela, conforme faz seus atos em meu querer, faz suas carreiras, dá ocasião à minha vontade de fazer sair de dentro do seu centro tantos outros atos vitais de graça, de amor, de glória. E eu, seu capitão, guio esse ato, corro junto a fim de que seja um ato ao qual nada lhe falte e que se seja digno do meu querer. Nessas coisas eu me divirto muito. Vejo a pequena filha de meu querer, que junto comigo corre e está detida. Não tem pés, mas é passo de todos. Não tem mãos, e é o movimento de todas as obras. Não tem olhos, e na luz do meu querer é mais que olho, e luz de tudo. Oh, como imita bem o seu Criador! Como se faz semelhante a mim? Só em meu querer pode haver verdadeira imitação. Sinto ressoar em meu ouvido minha voz dulcíssima e criadora. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E com alegria interminável exclamo: Eis as minhas imagens. Os direitos da criação me são dados novamente, a finalidade para a qual criei o homem está cumprida. Como estou contente, e chamo a todo o céu para fazer festa. Capítulo 38. 3 de dezembro de 1921. A redenção é salvação. A divina vontade é santidade. Sentia-me aniquilada e com dúvidas sobre tudo o que meu Jesus diz ao seu divino querer. E pensava entre mim: será possível que tenha deixado passar tantos séculos sem fazer conhecer estes prodígios do divino querer e que não tenha escolhido entre tantos santos um onde dar início a esta santidade toda divina? Estiveram os apóstolos, tantos outros grandes santos que surpreenderam todo o mundo. Agora, enquanto isto pensava, não dando-me tempo e interrompendo o meu pensamento, veio e disse-me: a pequena filha do meu querer não quer persuadir-se, porque duvidas ainda? Porque eu pareço má, e quanto mais você diz, tanto mais eu me sinto aniquilar. E Jesus disse: e isto quero eu, teu aniquilamento. E por quanto mais te falo do meu querer, sendo minha palavra criadora, cria o meu querer no teu, e o teu, ante a potência do meu, fica aniquilado e perdido. Eis porque teu aniquilamento. Deve saber que o seu querer se desfazer no meu, deve se desfazer no meu. Como vem desfeita a neve sob os raios de um sol ardente. Deve saber que quanto maior a peça que quero fazer, mais preparativos são necessários. Quantas profecias, quantos preparativos, quantos séculos não precederam a minha redenção? Quantos símbolos e figuras não previram a concepção de minha celestial mãe? Agora, depois de cumprida a redenção, devia reafirmar o homem nos bens da redenção. E por isso escolhi os apóstolos como confirmadores dos frutos da redenção, onde, com os sacramentos, deviam buscar o homem perdido e colocá-lo a salvo. Assim que a redenção é salvação, é salvar o homem de qualquer princípio, de qualquer precipício. Por isso, em uma ocasião te disse que fazer viver a alma em meu querer é coisa maior do que a redenção, porque salvar-se com fazer uma vida mediana, agora cair e agora levantar-se, não é tão difícil. E isto conseguiu a minha redenção, porque queria salvar ao homem a qualquer custo, e isto o confiei a meus apóstolos como depositário dos frutos da redenção. Então, tendo que fazer
o menos naquela época, deixei para agora o mais, reservando-me outras épocas para o cumprimento de meus altos desígnios. Agora, viver no meu querer não é só salvação, mas é santidade que deve elevar-se sobre todas as outras santidades, que deve levar o selo da santidade do seu Criador. Por isso, deviam primeiro vir as santidades menores como cortejo, como precursores, como mensageiras, como preparativos desta santidade toda divina. E assim como na redenção escolhi a minha inigualável mãe como elo de união comigo, do qual deviam descender todos os frutos da redenção, assim te escolhi a ti como um elo de união, do qual devia ter princípio a santidade de viver em meu querer. E tendo saído da minha vontade para me trazer a glória completa do fim pelo qual foi criado o homem, devia retornar sobre o mesmo caminho do meu querer para voltar ao seu Criador. Qual é então o seu espanto? Estas são coisas estabelecidas ab eterno, e ninguém poderá mudá-las para mim. E como a coisa é grande, é estabelecer o meu reino na alma ainda na terra, tenho feito como um rei quando deve tomar posse de um reino. Ele não vai primeiro, senão que antes se faz preparar a habitação real. Depois envia os seus soldados para prepararem o reino e prepararem os povos para se submeterem. Depois seguem as guardas de honra, os ministros, e o último é o rei. Isto é digno para um rei. Assim o fiz eu. Me preparei para a minha morada real, que é a igreja. Os soldados foram santos, para me fazerem conhecer pelos povos. Depois chegaram os santos, que semearam milagres, como os meus ministros mais íntimos. Agora, como rei, venho eu para reinar, pelo que devia escolher uma alma onde fazer minha primeira morada e fundar este reino de minha vontade. Por isso, me faça reinar e me dê plena liberdade. Capítulo 39. 5 de dezembro de 1921. Quem não recebe os bens de Deus é um ingrato. Dúvidas e dificuldades. Depois de ter escrito o que está dito acima, me sentia toda compenetrada e mais que nunca aniquilada. E tendo me posto a rezar, meu sempre amável Jesus veio e, me estreitando forte o seu coração, me disse: Filha de meu querer, por que não queres reconhecer os dons que teu Jesus quer te dar? Esta é uma quantia ingrata. Suponha um rei rodeado por seus fiéis ministros e que um pobre jovem descalço, andrajoso, que levado por amor de ver o rei, vai ao palácio e, tornando-se menor do que é, por detrás dos ministros olha ao rei e logo se esconde temendo ser descoberto. Mas o rei, pondo nele a sua atenção, enquanto o menino se esconde atrás dos ministros, o chama, o conduz à parte. O pequeno treme, fica vermelho, teme ser castigado, mas o rei o estreita ao seu coração e lhe diz: Não temas, chamei-te à parte para te dar e para te dizer que quero elevar-te acima de todos. Todos os dons que dei aos meus ministros quero que tu os superes. Não quero que saias do meu palácio. Se o moço é bom, aceitará com amor a proposta do rei. Dirá a todos como é bom o rei. O dirá aos ministros, chamando a todos para agradecer ao rei. Mas se é ingrato, se recusará a aceitar, dizendo: O que queres de mim? Sou um pequeno pobre, andrajoso, descalço. Não são para mim esses dons. E guardará no seu coração o segredo da sua ingratidão. Não é esta uma horrenda ingratidão? O que será deste moço? Assim és tu. Por que te vês indigna? Queres desembaraçar-te dos meus dons? E eu, meu amor, tens razão, mas o que me causa mais impressão é que sempre queres falar de mim. E ele, é justo, é necessário que fale de você. Seria correto que um esposo que quer casar-se com sua esposa deva tratar
com os outros e não com ela? Enquanto é necessário que se confie em seus segredos, que um dia saiba o que o outro tem, que os pais deem o dote a estes esposos e que antecipadamente um se habite aos modos do outro. E eu acrescentei: diz-me, vida minha, quem é a minha família? Qual é o meu dote e o teu dote? E sorriu. A tua família é a Trindade. Não te lembras que nos primeiros anos de cama te levei ao céu e diante da Trindade Sacrossanta nos unimos? E ela te dotou de todos os dons que tu mesma ainda não os conheceste. E conforme te falo do meu querer, de seus efeitos e do seu valor, são descobertos os dons com que desde então foste dotada. Do meu dote não te falo, porque o que é meu é teu. E depois de poucos dias, descemos do céu e as três divinas pessoas tomamos posse do teu coração e formamos a nossa morada perpétua. Nós tomamos o governo do teu entendimento, do teu coração e de todo o teu. E cada coisa que tu fazias era um desabafo de nossa vontade criadora em ti. Eram confirmações de que o teu querer estava animado de um querer eterno. O trabalho já está feito, só falta fazê-lo conhecer para fazer que não só você, mas também outros possam tomar parte nestes grandes bens. E isto o estou fazendo agora chamando a um ministro meu, e agora a outro, e até ministros de lugares longínquos, para lhes fazer conhecer estas grandes verdades. A coisa é minha, não tua. Assim que me deixe fazer, é mais. Deve saber que cada vez que manifestam o valor demais do meu querer, sinto-me tão contente que te amo com amor multiplicado. E eu, corando por minhas dificuldades, disse: meu sumo e único bem, olhe como me fiz mais má. Antes não tinha dúvidas no que você me dizia, mas agora não. Quantas dúvidas, quantas dificuldades, eu mesma não sei de onde as tiro. E Jesus: não te aflijas nem sequer por isto. Sou eu mesmo que muitas vezes suscito essas dificuldades para responder não só a ti e confirmar-te as verdades que te digo, mas para responder a todos aqueles que, lendo estas verdades, encontrarem dúvidas e dificuldades, e eu lhes respondo desde antes, a fim de que possam encontrar a luz e a resposta a todas as suas dificuldades. Críticas não faltarão. Por isso, tudo é necessário. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.